Procedimentos básicos da FNP. Vamos iniciar pelo posicionamento do paciente. Aqui, em decúbito lateral, nós vamos usar um braço de travesseiro, o outro braço fechando a cadeia cinética. Quadril fletido, joelho fletido, de costas para o fisioterapeuta, próximo à beira da mesa, para que o paciente fique totalmente estável nessa posição. Outro procedimento básico importante é a posição do fisioterapeuta. Se ele vai aplicar uma técnica na cintura escapular, ele tem que se posicionar ou na diagonal funcional ou na diagonal primitiva. Esse posicionamento vai facilitar a aplicação da resistência apropriada na direção correta. Mesma coisa se a técnica for aplicada à cintura pélvica, aqui nessa posição para a diagonal funcional e nesta outra posição para a diagonal primitiva. Reversão dinâmica na diagonal primitiva da cintura escapular. Contatos manuais na região superior e posterior do ombro, alonga em direção à anterodepressão e solicita a posteroelevação. Ombro na nuca. Troca de contatos manuais pode ser tanto ao redor do deltoide, como uma mão no cotovelo e a outra mão no deltoide. Ombro no umbigo. Ombro na nuca. Ombro no umbigo. Na sequência da reversão dinâmica, existem duas técnicas próximas que se chamam reversão de estabilizações e estabilização rítmica. A primeira ajuda o paciente a fazer e a entender a segunda. A segunda é o que interessa, é o que a gente vai aplicar na prática clínica, que vai dar efeito terapêutico no paciente. A reversão de estabilizações, o comando verbal, é para o paciente fazer o movimento. E o paciente vai tentar fazer o movimento. Só que o fisioterapeuta vai aplicar uma resistência tão maior do que a força do paciente que não vai ter movimento. Mas a intenção do paciente é fazer o movimento acontecer. Observe. Ombro no nariz. Ombro para trás e para baixo. Ombro no nariz. Ombro para trás e para baixo. Ombro no nariz. Ombro para trás e para baixo. Outro detalhe importante é a velocidade com que eu troco o contato manual de um padrão para o outro. Eu tiro as duas mãos ao mesmo tempo e coloco no outro posicionamento. É uma troca de contatos manuais rápidas. O paciente quer fazer o movimento em uma direção e eu bloqueio. Depois eu peço para ele fazer o movimento na direção oposta e eu bloqueio com a minha resistência apropriada, com muita carga. Isso faz com que o paciente entenda qual é o movimento, qual é a direção que eu quero dar. E ele está contraindo os músculos agonistas e antagonistas. Quando eu for fazer a estabilização rítmica, o paciente já entendeu qual é a direção do movimento e eu vou trocar o comando verbal. Eu vou pedir para ele ficar parado, para ele não fazer movimento. Eu vou tentar empurrar, ele não vai deixar. Eu vou tentar puxar e ele não vai deixar. Observe. Paciente, mantenha a posição. Não deixe eu puxar seu ombro. Sustenta aí, mantenha a posição. Eu vou trocar agora o contato manual, paciente. Ó, a minha mão está aqui embaixo agora. Não deixe eu empurrar seu ombro. Sustenta essa posição. O objetivo é ficar parado. Quanto mais força eu fizer, mais força você faz, paciente. Preste atenção na hora que eu mudar a direção. Ó. A minha mão agora está aqui em cima. Não deixe eu puxar o seu ombro. Sustenta a posição. Agora a minha mão vai trocar o contato, ó, bem lentamente. Vem uma mão, depois é que vem a outra mão.
Quando eu tenho certeza que o paciente está fazendo a contração na direção que eu quero, aí eu tiro a segunda mão. Ó. Agora eu tiro a segunda mão para fazer a troca de contato. Essa é a técnica de estabilização rítmica. Ela usa co-contração de agonistas e antagonistas. Técnica de manter relaxar dentro do método Cabot, seguindo os princípios da FNP. Aqui neste exemplo, eu vou demonstrar a técnica de manter relaxar para o músculo trapézio superior e elevador da escápula. Você pode fazer isso com a intenção de alongar e ganhar amplitude de movimento, você faz a técnica completa com as 4 fases, ou você pode fazer apenas com o objetivo terapêutico de relaxamento, de analgesia dessa musculatura. E aí você realiza a técnica sem a 4ª fase. Eu vou demonstrar das 2 formas. Primeiro, o completo, a técnica completa, fazendo todas as fases para alongar a musculatura de trapézio superior, elevador da escápula, e ganhar o movimento na direção oposta, que aqui neste exemplo seria da anterodepressão. A primeira fase é encontrar a barreira mecânica, até onde você consegue realizar o movimento. O trapézio superior, ele faz póstero-elevação. Para eu encontrar a barreira mecânica, eu tenho que fazer o movimento oposto, que é o movimento de anterodepressão. Eu vou levar este movimento até eu sentir a resistência dos tecidos. É o máximo que ele permite ir. A segunda fase é solicitar contração isométrica. Paciente, mantém a posição, eu vou empurrar, você não deixa eu empurrar. Força. Depois de 5, 6 segundos de contração, você vai estimular o órgão tendinoso de Golgi para relaxamento. A terceira fase é solicitar o relaxamento. Paciente, relaxa. E a 4ª fase é um alongamento passivo manual, encontrando uma nova barreira, uma nova amplitude e alongando essas fibras musculares. E aí repete o ciclo novamente. Técnica de combinação de isotônicas com objetivo de fortalecimento muscular. Neste exemplo, na diagonal funcional da cintura escapular, nós vamos fazer o padrão extensor, que é com póstero-depressão, para fortalecer os músculos trapézio médio inferior e romboides. Nessa técnica, nós vamos fazer todos os procedimentos básicos e vamos fazer algumas repetições com resistência apropriada. Paciente, ombro para trás e para baixo, força, 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 mais, sustenta, mantém a posição, deixa eu vencer agora, controla a volta do movimento, isso, 1, 2, força, para trás e para baixo, vamos, força, 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 vamos para a terceira repetição, força, 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 3, vai, força, força, eu vou só acompanhar o movimento aplicando resistência. O paciente é que faz a fase concêntrica, a fase isométrica e a fase excêntrica. Força, paciente, força, força. Você repete isso de 6 a 12 vezes, 6 a 8 com muita carga, 10 a 12 com um pouco menos de carga. Sempre causando resistência, tanto na subida do movimento quanto na descida do movimento.